apresentar-vos os orçamentos participativos como ferramentas versáteis e esta apresentação não tem nenhuma ambição a não ser de fazer um ponto da situação das várias questões que foram sendo levantadas aqui ao longo do dia. Nós tivemos as apresentações que se centraram, por um lado, nas questões de enquadramento dos próprios processos da OP, a forma como surgiram e como é que podem ser aplicados em diferentes contextos. Foi falado um pouco sobre o OP em Portugal e tivemos depois dois casos bastante interessantes, um que nos levantou e alertou para os problemas e para os erros que se cometem e, portanto, como é que podemos aprender com esses erros, no caso de Sevilha, e depois um caso de um município mais pequeno, mas também aqui de Espanha, e que penso eu que, como qualquer procedimento de participação, que tem que estar em permanente renovação e avaliação, também nós, para percebermos melhor e para entendermos melhor como pode ser um procedimento de orçamento participativo em Portugal, temos que estar abertos a experiências que são feitas e realizadas em contextos legais e políticos muito diferentes do nosso, porque isso permite-nos, de facto, enriquecer os processos. A apresentação anterior, aliás, sobre o Ponte Renil, foi uma apresentação que exemplificou claramente o quão versátil é o orçamento participativo quando aplicado num determinado contexto. Versátil, quer em termos das realidades políticas diferenciadas, como referi, mas também como um processo em si mesmo, ao ser aplicado num determinado contexto territorial e geográfico, com características culturais e políticas específicas, é obrigado, entre aspas, a renovar-se e a reformular-se ano após ano, e como um processo destes, com tão poucos anos de existência, já teve de ser sujeito a vários modelos diferentes, por forma a adaptar-se e a vincular-se cada vez mais à realidade onde está inserido. Muito brevemente, então vou passar às notas de rodapé, digamos assim, que tentam sintetizar e ilustrar algumas das questões que foram aqui levantadas sobre a versatilidade dos procedimentos e dos processos de orçamento participativo. Desde logo, quando falamos de formas de participação, temos que ter em conta que elas podem representar coisas muito diferentes, práticas e processos muito diferentes, desde exercícios meramente de consulta, a exercícios de instrumentos de planeamento participativo e nos quais, por exemplo, se insere o orçamento participativo e muitas outras formas, até formas de ação coletiva, mobilização de base popular, que muitas vezes não são consideradas sequer como formas de participação legítimas. Muitas vezes são consideradas como irrelevantes e desnecessárias, mas nós sabemos, ou pelo menos temos vindo a perceber-nos disso mais nos anos mais recentes, que uma das características muito marcantes em termos de participação da sociedade portuguesa é precisamente essa vitalidade dos movimentos populares de base local, em que as pessoas se organizam e se constituem em torno de uma realidade muito específica, de um problema muito específico e que vêm para a rua reivindicar uma determinada situação. O que acontece muitas vezes é que, de facto, os poderes políticos ou até mesmo outros setores da sociedade tendem a ignorá-las e a não lhes dar importância, sendo esta uma característica muito marcada da sociedade portuguesa e cada vez mais visível, parece-nos e parece-me que é de tê-la em conta e atenção quando estão a pensar em reformular procedimentos de participação. Depois, uma questão tão básica quanto isto, onde é que está a origem, de onde é que vêm os procedimentos de participação? Das duas, uma, ou são definidos a partir de um poder político ou de um órgão mais formalizado que os define, que os desenha, que os implementa no território e, portanto, são definidos como procedimentos mais formais implementados de cima para baixo ou como procedimentos informais e de ação coletiva que emergem a partir da sociedade civil e das associações já constituídas. O que é que isso passa é que muitas vezes faz alguma confusão e nenhum destes procedimentos tem que entrar em conflito um com o outro. Os diferentes contextos onde eles emergem são naturalmente muito determinantes para qual é a melhor fórmula, digamos assim, sem que haja fórmulas. Em sociedades em que a sociedade civil é muito ativa e muito organizada, é normal que estes procedimentos, como por exemplo o orçamento participativo, emerjam a partir da iniciativa da sociedade civil, mas em outros contextos não há mal nenhum de que haja alguma intervenção dos poderes políticos formais ou de outros órgãos organizados que incentivem e que promovam a mobilização
em torno de procedimentos participativos. Uma questão muito simples a este respeito e que tem a ver com, muitas vezes, com os conflitos que se julgam ou que se entendem que pode haver entre democracia representativa e democracia participativa. Isso já foi referido aqui também no debate, até mesmo pela intervenção do Paulo Quaresma, mas obviamente não podemos pensar na criação ou na constituição de um orçamento participativo se pensarmos que, ao estarmos a construir um procedimento de participação, estamos a ir contra as formas de representatividade já criadas, as formas de democracia representativa. Nenhuma forma de democracia representativa funciona se for contra as formas de participação existentes, nem nenhuma forma de democracia participativa pode existir se for contra as formas de representação existentes. A única finalidade e o interesse é que elas reforcem mutuamente e que possam consolidar espaços que articulam tanto os procedimentos formais como procedimentos mais informais e que se reforcem em termos de práticas democráticas. Um orçamento participativo, ao ser criado, tem um objetivo muito claro e esse objetivo não é, seguramente, o objetivo de ir contra aquilo que é a definição da política municipal por parte dos órgãos eleitos democraticamente em termos de representação. O orçamento participativo também não é uma forma estranha ou algo que caia fora daquilo que são os procedimentos já tradicionais de envolvimento das populações no contexto dos municípios. E vocês sabem perfeitamente que alguns destes são postos em prática há uma série de anos. Obviamente é que diferentes tipos de desenho institucional levam a que se obtenham resultados muito diferentes dos métodos e dos procedimentos de participação e também em contextos políticos muito diferentes, porque mesmo dentro de um quadro legal comum, que é o caso português, e dos municípios portugueses, obviamente que as realidades locais têm um papel muito importante. Então, por exemplo, os planos diretores municipais, que desde há muito tempo são colocados em consulta pública, mas que acabam por exercer, por exemplo, a função de mera ratificação do que é uma alteração exigida por lei. Os orçamentos participativos aí já desenham uma participação que tem uma intervenção muito mais ativa por parte da sociedade civil e tem um desenho mais democratizante e mais distributivo, mas também mais frágil politicamente, como já se falou aqui várias vezes, não vou repetir. Os conselhos gestores, que não é uma realidade portuguesa, mas que funcionam bastante bem na América Latina, conselhos gestores que funcionam no nível municipal, a nível distrito, a nível estadual, a nível federal, por exemplo, no caso do Brasil, e que existem conselhos gestores em áreas como a saúde, a cultura, o património, etc., em que esses implicam uma forte partilha do poder entre o Estado e a sociedade civil, porque os conselhos gestores têm sempre um poder vinculativo, as decisões que são tomadas ao nível dos conselhos gestores são vinculativas e, portanto, condicionam a intervenção, e procedimentos como a Agenda 21 local, que têm vindo em crescimento e implementação em Portugal e que desenham processos de participação através da qual as autoridades locais trabalham em parceria com atores, tradicionalmente em Portugal, já com atores organizados e que articulam a sociedade civil, o Estado, setor privado, etc. Portanto, aqui os orçamentos participativos e muitos outros exemplos poderíamos dar e inserem-se num contexto muito mais vasto de formas de articulação de democracia representativa e democracia participativa, sendo que, como o nome indica desta apresentação, assumem um caráter muito versátil na medida em que podem ter, de facto, um poder vinculativo ou podem não ter, podem ser consultivos meramente, mas configuram sempre espaços de deliberação. Isso é uma dimensão importante. Repetindo aquilo que tem sido dito desde o início do dia, que não há uma receita, os modelos de organização dos orçamentos participativos podem ser, como referi ainda agora, consultivos, deliberativos, mistos, podem ter uma dimensão consultiva, uma dimensão vinculativa, em que as decisões que são tomadas em Assembleia são consideradas em termos de intervenção e que valem por si, sem ter que ter depois o crivo, digamos assim, do governo local. Podem ser processos isolados ou em articulação com outros processos, ou seja, pode existir outras formas. O facto de existir um orçamento participativo não quer dizer que este não se articule com o processo de Agenda 21 local que já está implementado no município, ou que se articule com outras formas de participação e que dialogue com elas e que se reforcem umas às outras. Pode ser genérico, temático ou setorial, pode ser um orçamento participativo para uma percentagem indiferenciada do orçamento do município, como pode ser um orçamento participativo de habitação, pode ser um orçamento participativo de jovens e crianças, como há em tantos outros sítios.